A nossa conversa de hoje sobre exercício e atividade física vai focar em exemplos que algumas pessoas costumam dar para comentar sobre exatamente a atividade física e o exercício no contexto da saúde. Isso é muito comum quando essas pessoas querem realizar algum tipo de crítica em relação à prática do treinamento físico, eventualmente até duvidando dos possíveis efeitos positivos à saúde que o exercício e a atividade física podem proporcionar às pessoas. Por exemplo, é muito comum as pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, darem como exemplo que a baleia é um animal que faz natação o dia inteiro, se alimenta basicamente de peixe e mesmo assim é obesa. Se a gente for analisar detalhadamente esse tipo de comentário, parece que fazer exercício e ter uma alimentação relativamente saudável não vai significar necessariamente a pessoa ter uma saúde adequada. O mesmo exemplo pode ser dado ao boi, que é um animal que só come verdura e mesmo assim é obeso, é o chamado boi gordo. Para a gente desmitificar um pouco esse tipo de comentário, é importante primeiro a gente conhecer que a fisiologia humana ela é muito diferente da fisiologia dos demais animais. No caso do boi, por exemplo, ele tem uma capacidade fisiológica de extrair muito mais energia da verdura do que os seres humanos. Ou seja, no caso do boi, comer capim, grama, comer verdura para ele gera uma quantidade de energia muito maior do que geraria para os homens. E além disso, o ponto principal é a questão do boi ser gordo ou da baleia ser obesa. Na verdade, o conceito de obesidade significa uma quantidade de gordura corporal que possivelmente vai fazer mal à saúde daquele indivíduo. Então, existem valores para se considerar que uma pessoa, um homem, é obeso. É quando o seu índice de massa corporal é igual ou superior a 30. O que é o índice de massa corporal? É uma equação matemática na qual a gente pega o peso corporal da pessoa e divide pela estatura em metros elevado ao quadrado. De uma maneira muito simples, a gente pega o peso, divide pela altura da pessoa e o resultado divide pela altura novamente. Se esse valor estiver igual ou superior a 30, a pessoa já é considerada obesa. Obviamente que existem algumas exceções, quando a pessoa tem uma massa muscular extremamente aumentada, ou quando a pessoa tem uma desproporção em relação à sua estatura, quando ela tem um esqueleto muito forte. Mas em se tratando de pessoas normais, pessoas comuns, essa equação ela é válida e ela é muito utilizada em pesquisas epidemiológicas para fazer uma estimativa da composição corporal de uma determinada população. Então, voltando ao exemplo dos animais que eu citei, a baleia e o boi, eles não são obesos. Eles têm, sim, uma massa corporal muito grande, mas essa massa corporal é fisiologicamente adequada às suas necessidades. Eles seriam obesos se eles tivessem uma quantidade muito maior de gordura do que a gordura que eles realmente possuem. A gordura da baleia, por exemplo, ela serve como isolante térmico e ela serve também como um depósito de energia e também de água. No caso do boi, embora ele seja chamado de boi gordo, na verdade ele tem uma musculatura extremamente desenvolvida, a qual é conseguida por meio do seu metabolismo diferenciado. Além disso, se esses animais fossem realmente obesos, ou seja, se eles tivessem uma quantidade de gordura muito elevada e que essa quantidade de gordura fosse prejudicial à saúde, esses animais teriam uma expectativa de vida muito curta e eles teriam problemas cardiovasculares, tais quais uma pessoa, um ser humano, também apresenta quando ele tem uma quantidade de gordura corporal alta e mantém essa quantidade de gordura corporal alta ao longo da vida. Então, utilizar esses exemplos de animais, que a baleia é obesa, que o boi é gordo, e eles fazem exercício, eles caminham, a baleia nada o dia inteiro e continua sendo obesa, é uma coisa totalmente sem sentido.
Um outro exemplo que é frequentemente utilizado é a questão da tartaruga. Coitada da tartaruga. As pessoas ficam falando, a tartaruga ela quase não faz exercício, ela caminha muito pouco e ela vive quase 100 anos. Vamos considerar também, mais uma vez, que as características dos animais são totalmente diferentes das características do ser humano. Não tem como comparar o grau de esforço que uma tartaruga faz para carregar o seu casco em relação ao grau de esforço que o ser humano faz para carregar o seu peso corporal. Se a gente fosse fazer uma comparação, a tartaruga ela transporta muito mais peso do que o ser humano transporta no seu peso corporal, porque o casco da tartaruga é um material de cálcio, é osso, e isso causa nela uma sobrecarga muito grande. Então a tartaruga, ao caminhar, ela está transportando proporcionalmente ao seu peso corporal um valor muito mais elevado do que o ser humano transporta caminhando também. Ou seja, se a gente fosse falar em termos de esforço físico, a tartaruga ela faz realmente muito mais esforço para caminhar do que o ser humano normalmente faz. E o fato de a tartaruga ser lenta, a gente fala que ela é lenta quando comparada com o ser humano. Mas, na verdade, as comparações não podem ser entre as espécies. A gente tem que comparar a tartaruga com outras tartarugas. E se todas as tartarugas caminham numa mesma velocidade, elas estão caminhando de uma maneira normal para a espécie a qual elas têm relação. Seria a mesma coisa comparar a velocidade de um antílope com a velocidade de um atleta corredor de 100 metros rasos. Não tem como comparar, porque são espécies diferentes, têm metabolismo diferente, têm uma mecânica corporal diferente, e aí a comparação fica totalmente sem sentido. A gente compara o homem com outro homem, e a gente compara um antílope com outro antílope. E o fato de a tartaruga viver muito é uma relação também do metabolismo da própria espécie. Existem animais que têm uma expectativa de vida mais longa ou mais curta, dependendo das suas características individuais. E se a gente fosse fazer também uma outra comparação com a tartaruga, a gente poderia afirmar que ela se alimenta basicamente de verdura, ela não fuma, ela não bebe, e talvez por isso ela tenha uma expectativa de vida alta. E se o ser humano tiver um nível de atividade física razoavelmente moderado, se também tiver bons hábitos de alimentação, se não tiver hábitos ruins de vida, como, por exemplo, excesso de bebida alcoólica, fumo, uso de drogas, a expectativa de vida do ser humano também é bastante elevada. Então, qual é a mensagem que eu pretendo passar com essas informações? Utilizar exemplos de outras espécies para concordar ou discordar de uma atividade que é inerente ao ser humano não faz muito sentido, porque as espécies elas não devem ser comparadas com outras espécies quando a gente está tratando de metabolismo, de fisiologia. E o que aparentemente pode ser fácil para uma espécie, na verdade, aquilo pode caracterizar um esforço consideravelmente elevado. Ou o que pode aparecer uma espécie ser obesa ou estar acima do peso, na verdade, é uma quantidade de gordura extremamente normal para a espécie a qual ela faz parte. Então, nós devemos pensar o ser humano como ser humano e utilizar todas as informações que a ciência nos proporciona para melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida.